A crise de natalidade vai afetar todos nós em algumas dezenas de anos e não há nada que a gente possa fazer. Mesmo que você for jovem, mesmo que você tenha filhos, a crise vai te afetar de uma maneira econômica. As pessoas não vão ter mais serviços, os serviços vão ficar cada vez mais caros, prestadores de serviço se tornarão um serviço de luxo, porque os jovens estão acabando e não há nada que a gente possa fazer a respeito disso. Bom, na verdade, a gente pode fazer alguma coisa, mas essa não é a realidade do filme Filhos da Esperança, de 2006, onde a infertilidade afeta todas as mulheres daquela realidade obscura de 2027. Esse filme de 2006 traz previsões assustadoras para a nossa realidade atual e para o nosso futuro próximo. Ele é um filme muito mais sério, muito mais pé no chão e voltado à realidade do que Idiocracia, por exemplo, que também é de 2006. O que nos faz imaginar que a galera de 2006 sabia de alguma coisa que a gente não sabe. Mas como o próprio diretor de Filhos da Esperança disse, ele só retratou o mundo que ele estava vendo em 2006. Então talvez já existissem muitas dicas do que aconteceria em 2006 para ocasionar filmes como esse e como Idiocracia, vídeo aqui no canal, inclusive. Mas o que eu quero dizer com crise de natalidade? Na verdade, estão nascendo muito menos bebês hoje em dia do que nasciam antigamente. Para vocês terem uma noção, a gente chegou à menor taxa de nascimento desde 1977 aqui no Brasil. E essa é uma realidade que se reflete lá fora também. O mundo inteiro passa por essa crise. E o tema do filme é esse, é um mundo onde as mulheres não têm mais filhos. E o começo do filme é apresentando essa ideia. O ano é 2027 e as mulheres não têm mais filhos desde 2009, o que ocasionou em uma queda de qualidade de vida muito dramática e fez com que as pessoas começassem a ter como ídolo o bebê mais jovem, a pessoa mais jovem do mundo, que seria o Baby Diego, bebê Diego, a última criança a ter nascido neste futuro distópico de 2027. E o filme começa logo com o fim dele, então é como se a esperança estivesse encontrando o seu fim logo no começo do filme. E o que eu quero dizer com isso é que ele encontrou o seu fim pelas mãos de um fã, porque ele se recusou a dar um autógrafo e o fã acabou com ele. Então nós somos apresentados a Theo, que é o protagonista do filme. Theo, ele é altamente cínico, ele não se importa com nada daquilo. A notícia do bebê Diego afeta todo mundo no escritório dele, onde ele trabalha, mas não afeta ele. E a partir daí você começa a perceber que as pessoas têm esses problemas consigo mesmas. Elas realmente colocam muita paixão em coisas artificiais. Por exemplo, o próprio chefe dele tem uma paixão muito dramática por cricket. E isso é refletido na mesa dele, assim como as mesas de todos os seus colegas de trabalho. Porém, Theo tem uma mesa limpa e ele usa o bebê Diego como desculpa para ir para casa, para você ver como ele realmente não se importa com aquilo. Enquanto o Theo volta para casa, a gente encontra um Reino Unido devastado. Eu acho que é Londres. Mas o Reino Unido está devastado. Porém, ele é o último bastião de esperança para as pessoas que estão imigrando para lá em massa, então eles têm um sério problema com imigrantes ilegais, o que deixa esse filme um pouco mais atual. E você percebe isso não só pelo cenário, mas também pelas propagandas que o governo fica colocando ali pra galera denunciar os imigrantes ilegais, porque como é o último país bom, todo mundo quer ir pra ele. É quando a gente conhece Jasper, o personagem interpretado pelo Michael Caine, que é um dos melhores personagens do filme, se não o melhor. E as melhores cenas e as melhores ideias e constatações são proporcionadas pelo Jasper, porque dá a entender ali que ele era um jornalista, ele é casado com uma jornalista, se não me engano, que infelizmente está em estado vegetativo, provavelmente por alguma doença degenerativa e tal. E tem uma cena bem legal que ele fala sobre como os kits são legais, como o governo distribui estes kits, que são kits para você fazer aquela coisa que começa com su e termina com icídio, mas que proíbem as granjas, para você ver como o governo ele tá limitando nesta realidade deturpada o acesso às pessoas ao alimento, o acesso às pessoas a proteínas e tudo mais, enquanto fornece esses medicamentos nocivos. E é interessante analisar essa perspectiva do governo se a gente comparar, por exemplo, com as propagandas da primeira grande giz. Como vocês podem ver aí no vídeo, que crescer a sua própria comida ou plantar o seu próprio alimento é a coisa certa a se fazer. Depois da introdução do personagem Jasper e de uma cena muito engraçada sobre música zen, a gente conhece Julian, a ex-mulher do Theo e personagem interpretada pela Julianne Moore. E ela tá procurando o Theo porque sabe que ele pode conseguir documentos para ela chegar até uma parte do Reino Unido que ela tem um objetivo e interesse ali do grupo dos 5 peixes com o projeto humano, que é o projeto que está realmente tentando salvar a humanidade e não como os 5 peixes que depois a gente vai descobrir que tem ideais um pouco diferentes. E é isso que o Theo faz logo em seguida, ele procura o primo dele, que é um cara que tem uma influência ali maior, e ele passa pela zona rica do Reino Unido. E é interessante observar que nos parques as pessoas estão obcecadas com seus animais de estimação, tendo zebras, camelos, os bichos mais exóticos possíveis. E essa obsessão por animais de estimação é observada hoje em dia. Tem inúmeras matérias sobre o tema, vocês podem procurar, vocês vão encontrar, tem algumas aparecendo aí na tela, porque as pessoas realmente têm essa necessidade de colocar suas paixões em alguma coisa, e como elas não têm filhos,
elas acabam colocando esta paixão em animais de estimação. Eu, por exemplo, tenho uma gata de 10 anos de idade, mas eu trato ela como o meu bicho de estimação e não como uma filha. Enfim, quando o Theo se encontra com o primo dele, que é uma pessoa rica, a gente começa a perceber como são os ricos nessa sociedade. A gente tem uma visão mais detalhada deles, que são pessoas extremamente egoístas, que também estão colocando suas paixões em coisas artificiais, ou super protegendo filhos que já passaram dos 30 anos de idade. E é interessante essa visão mais detalhada da classe rica, porque eles têm dinheiro para comprar o remédio Bliss, que é um remédio que garante a sua juventude. O que mostra uma característica do mundo atual, que são os ricos estão cada vez mais narcisistas e eles não conseguem passar a tocha para o seu legado. Eles não conseguem entregar na mão da nova geração o que eles conquistaram até aquele momento. O que nos leva a milionários que querem viver para sempre ou pelo menos aí uns 200 anos, como é o caso do Brian Johnson, que toma inúmeras cápsulas todo dia e faz muitos exercícios para ter uma idade biológica inferior à idade biológica dele, porque ele realmente não quer encontrar o seu fim. Isso também é mostrado no filme, mas de um modo mais subjetivo, por meio de cartazes e ideias. Então, em posse desses documentos, o Theo volta para Julian e eles conversam ali sobre os bons velhos tempos e a gente descobre que eles tiveram um filho que padeceu por uma coisa que aconteceu em 2008, que seria um mal global que afetou muita gente. E nesse momento que a gente consegue ver melhor como são os peixes, né, mais de perto ali, a gente percebe que são pessoas, pelo menos a senhora que está acompanhando a pessoa que quer chegar até esse lugar da Grã-Bretanha, são bem alternativas, são pessoas que se vestem de um jeito muito jovial, com tatuagens, cabelo de cor diferente, roupas alternativas e tudo mais. E por que eu acho que isso acontece nessa realidade futurista? Porque não tem mais jovens, então não existe mais a necessidade de adultos se vestirem de acordo com sua própria idade, então eles realmente fazem o que eles quiserem, que é um reflexo dos dias atuais se a gente parar pra pensar, porque hoje em dia é estranho não ter tatuagem, que eu não tenho, aliás, e me orgulho muito disso. E nada contra quem tem, mais uma vez, mas realmente se tornou uma coisa diferente você não ter, sendo que pouco tempo atrás era estranho você ter. O que mostra um excesso de jovialidade em uma geração sem filhos, que realmente não tem motivo para se mostrar maduro, para se comportar de um jeito menos infantil. E eu sei que esse pode parecer um tema polêmico, mas esse vídeo inteiro é polêmico, então tudo bem. E essa cena do Theo e da Julia no carro é uma das melhores cenas de ação do filme, se não a melhor. Porque eu não tinha percebido da primeira vez que eu assisti esse filme, eu só fui perceber da segunda vez que essa cena era inteira em plano sequência, e eu fiquei realmente muito impressionado como eu só consegui sentir a emoção de estar dentro do carro com eles e não percebi que era um plano sequência, o que me deixou muito surpreendido, na verdade. É interessante quando a direção é bem feita, que a gente só consegue sentir os sentimentos e a gente acaba não percebendo quais foram os artifícios que foram usados para provocar aquele sentimento. É como, por exemplo, se sentir triste ouvindo uma música ao invés de perceber que ela está usando campo menor harmônico. Ou, no caso de atores, o ator só está atuando realmente bem quando ele não é pego atuando. E nessa cena do carro, infelizmente, é quando a Julian padece, e aí o pessoal tem que procurar abrigo em uma central de comando dos peixes. E é nessa cena que a gente descobre que essa pessoa que estava sendo levada para esse lugar da Grã-Bretanha é a única grávida do mundo. E é por isso que ela era tão importante. Porém, infelizmente, a gente também descobre que os peixes são um grupo muito mais político do que idealista, que estão muito mais interessados no poder ao invés de resolver o problema da humanidade, e eles querem usar a grávida, que é uma imigrante, como uma bandeira política, o que a Julia não queria. Ela realmente queria levar a grávida até o projeto humano para ajudar na pesquisa científica. E essa é a missão que o Theo vai desempenhar a partir de agora sem a Julia no filme. É a missão dele levar a grávida e a parteira, que a gente descobre depois que é uma parteira, para o projeto humano. O Theo busca abrigo do Jasper e ele se assusta porque quando chega vê a caixa de Quietos no chão e acha que o cara tomou o remédio. Ele desconversa e fala que usa com os ratos e que é verdade, realmente é uma ida pacífica. O que nos traz de volta para esse tema um pouco difícil de falar por aqui, onde o governo distribui a opção de eutanásia para os seus habitantes. O que parece loucura, porém não é. Infelizmente, é uma coisa que está acontecendo hoje em vários governos do mundo, principalmente o governo canadense, como vocês podem ver nessa notícia aí, que é do próprio governo canadense. Embora eles usem eufemismo, nada mais é do que o quietos. E por mais que alguns de vocês possam achar uma coisa natural, um assunto normal, corriqueiro, se eu falasse para vocês em 2004 que daqui 20 anos algum governo ofereceria esse serviço para os seus cidadãos, pouquíssimos de vocês acreditariam
se não nenhum. E não só esse tema, como todos os outros que eu falei e que eu ainda vou falar, podem contribuir com o insucesso desse vídeo. Então eu quero pedir para você que compartilhe com os seus amigos, para a gente não ficar dependendo aqui do algoritmo do YouTube. Enfim, nessa conversa com o Jasper ali em um jantar muito bem-humorado, eles conversam sobre a fé e a vontade de mudar as coisas, que vem com a promessa de um futuro melhor, com a promessa de uma geração nova. O que você vai deixar para os seus filhos? E em um mundo sem fertilidade, sem bebês, não existe promessa de futuro. Então não existe esperança nem propósito de vida para ninguém, porque não tem para quem você deixar os seus bens, as suas realizações no futuro, quando você partir. E aí eu sou obrigado a voltar para o mundo real de novo, porque eles estão discutindo sobre o imposto sobre herança ser 100%, ou seja, não existe herança. O argumento que as pessoas usam é que as pessoas que estão deixando a herança não se importariam em pagar 100% de imposto, porque elas não precisariam mais do dinheiro, ignorando completamente a existência de família e filhos. E por mais que no filme o motivo da infertilidade feminina ser desconhecido, o diretor falou que é uma metáfora. E eu acredito que realmente seja uma metáfora, porque é como se a nossa possibilidade de procriar estivesse sendo minada por todos os lados possíveis. Porque até pouquíssimo tempo atrás, o salário de uma pessoa bastava para alimentar uma família de 4 filhos. E hoje em dia o salário não basta nem para o aluguel, quanto mais para uma casa. E se você pensar bem, tudo que a gente precisa é de comida, água e abrigo. Então, eles já conseguiram tirar o nosso abrigo. Agora, alimento e água ainda não, né? Por isso eu vou deixar essa notícia aí na tela para vocês verem por algum motivo. Muitos de vocês já conhecem essa notícia, então eu não preciso explicar muito, né? Então logo depois deles saírem da casa do Jasper em busca do projeto humano, os peixes aparecem na casa do Jasper e terminam com a vida dele ali em uma cena muito dramática sobre Puxe Meu Dedo. E logo depois deles saírem da casa do Jasper às pressas porque os peixes chegaram, o Theo pergunta para a parteira xamã: por que isso? Por que isso está acontecendo? Por que o Jasper teve que dar a vida em prol daquela causa, sendo que eles têm uma grávida? Voltando lá nos pais de pet e nas pessoas que precisam impor suas paixões em coisas artificiais, esse grupo, os peixes, realmente é um número de pessoas colocando suas paixões em um assunto infrutífero, em política. Eu entendo que a política é ruim, eu entendo que a política neste caos generalizado de 2027 do filme é uma coisa muito ruim. Porém, empregar as forças em solucionar o problema por via política, sendo que eles têm uma mulher grávida, é loucura, é realmente paixão por paixão. Então, depois que o Theo e a grávida conseguem chegar até, digamos assim, o campo de concentração dos imigrantes ilegais, eles conseguem com muita dificuldade chegar até o navio Tomorrow, que é o navio do projeto humano. E eles só conseguem isso naquele cenário de guerra porque a moça dá à luz ali. E o fato dela dar à luz traz a esperança. As pessoas carregando o bebê realmente se tornam a última tocha de esperança pela humanidade acesa, atravessando as pessoas que estavam brigando ali. E a partir do momento que eles saem de foco, eles voltam a brigar, eles voltam a entrar em conflito ali. E no final do filme, no barco, com o Theo e a menina que tem o curioso sobrenome de Hope, que é Esperança, a gente tem uma cena muito bonita onde o Theo dá uma dica para a mãe de primeira viagem sobre o bebê estar chorando porque devem ser gases e você precisa segurar ele no colo e dar algumas batidinhas nas costas dele para ele liberar aqueles gases. E essa cena é responsável pelo sorriso mais sincero do personagem. Então você percebe que realmente aquilo que falta no ser humano nesse filme é passar a tocha, passar o legado. Porque logo depois disso, ele infelizmente encontra o seu fim. Esse é um filme muito assustador de 2006, muito tenebroso, que mostra um futuro muito sombrio, mas ele é muito bom, ele tem uma qualidade técnica muito alta, a direção dele é excelente e eu realmente gostaria que vocês assistissem. Então, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.